Boa noite, pessoal. Hoje a gente vem apresentar como fazer a integração entre um banco de dados e o Power BI, para que ele possa consumir os dados que estão nesse banco para fazer a estruturação de alguns dashboards. Eh, Vou mostrar para vocês como foi desenvolvido o tutorial antes. Como pode ver aqui, a gente tem o passo a passo. No caso, a gente vai usar o banco de dados SQL. Mas isso pode ser aplicado para outros bancos também, como Oracle ou MySQL. No caso, a gente vai usar o SQL. Caso você não tenha nenhum banco instalado, eu coloco aqui para vocês um link, tá? Onde você vai poder baixar o instalador do SQL Server e ver como realiza a instalação diretamente no site da Microsoft. E a gente tem algumas premissas para que isso funcione, tá? A gente precisa de um usuário cadastrado no banco de dados, porque para a integração funcionar, você vai precisar logar no banco via Power BI e ter o Power BI desktop instalado na sua máquina, tá? Como pode ver, a gente tenta colocar todos os prints do passo a passo detalhado, o que você precisa preencher, alguns exemplos. E no final a gente até ensina como montar seu primeiro painel básico com os dados que eu exportei, tá? Eu vou iniciar aqui para vocês. Como vocês podem ver, assim que você abre o Power BI, ele já vai ter nessa tela principal, aqui no canto superior esquerdo, ele vai ter uma opção SQL Server. Basta você clicar na opção e ela vai abrir uma nova telinha para você, onde você vai precisar colocar o quê? O servidor em que seu banco de dados está instalado, tá? Aqui a gente vai usar o nome da instância, tá? Então, quando você acessa o banco de dados, você vai ter essa informação assim que você abre o banco. Eu vou colocar aqui o nome da minha instância e o nome do banco de dados que eu vou acessar, tá? Então, seu esquema, seu banco de dados, SQL, enfim. Colocando essas duas informações, a gente tem duas opções nessa tela, o de importar e o Direct Query. O que vai acontecer? Quando você clicar em deixar com essa opção importar, quando você quiser realizar a atualização dos dados de forma automática no banco, junto com o banco, isso não vai ser possível acontecer, tá? Porque uma vez importado, ele fecha a conexão com o banco e não faz mais a integração, tá? Então, em tempo real, ou seja, no nosso caso a gente vai usar Direct Query, porque é justamente o que a gente quer, que a integração com o banco seja online, ou seja, que a gente defina um certo período de tempo, de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para que durante esse tempo ele vá novamente ao banco de dados e atualize nossas informações dentro dos nossos dashboards, ok? Depois disso a gente vai aqui em opções avançadas, tá? Aqui a única coisa que a gente vai precisar mexer é a instrução SQL, ou seja, pra, pe- pra, para o usuário que vai fazer esse processo, o ideal é que ele tenha pelo menos um conhecimento básico no, com banco de dados para fazer sua pesquisa, tá? Então eu tenho aqui a minha pesquisa, eu vou copiar ela, tá? É uma pesquisa básica para um relatório que a gente pode desenvolver. Depois disso eu não vou mudar nada. Como pode ver, é PL/SQL padrão, tá? Vou dar aqui o OK. Na sequência ele já vai me trazer todas as informações que eu coloquei dentro do meu select. Então, todas as colunas que eu setei para buscar, ele me trouxe. Ele vai trazer aqui, essa tela aqui é apenas uma demonstração do que ele vai puxar, ok? Assim, você vendo se está tudo certo, o que você queria, se ele puxou essa informação, você clica em carregar. Assim que você clicar em carregar, ele vai levar um tempinho, tá? Não é um período muito grande. Você vai ver que são ali seus
30 segundinhos e ele já vai atualizar aqui no campo direito todas as colunas que ele trouxe em forma de campos, tá? Como pode ver, ele me trouxe todas as colunas que tinha dentro do meu select, ele trouxe aqui como campos. Aí, o que a gente pode fazer com esses campos? Eu vou criar um mini painel, tá? Para que você veja algumas funcionalidades quando você puxa as informações do banco de dados. Então, como pode ver aqui, a gente puxou informações de uma ferramenta de controle de chamados. Então, eu tenho algumas informações como o atendente que atendeu o chamado, os títulos dos chamados, qual é o número do ticket, o status desse chamado e assim por diante. Eu vou fazer aqui, então, um gráfico em formato de pizza, um gráfico básico. E o que eu vou trazer nesse gráfico? Eu quero saber quais são os colaboradores que mais abrem chamado em um determinado departamento. Então, se eu preciso saber quais são os colaboradores, eu vou usar os meus tickets, que são os tickets que são abertos. Eu vou usar ele como valor, tá? Aí. E na, e na sequência, eu vou usar o colaborador como legenda. Como você pode ver, ele me mostra quais são os colaboradores que abriram mais chamados no tempo que eu coloquei dentro do meu select, que foi os últimos 120 dias, ok? Mas isso a gente pode mudar. Como pode ver, ficou uma pizza bem feia, a gente não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um filtro. Esse filtro eu vou determinar nessa abinha chamada filtros aqui. Vou selecionar então. Eu quero saber qual é o departamento desses funcionários. Então eu quero puxar só um departamento específico. O que eu vou fazer? Eu procuro aqui no meu campo a minha coluna chamada departamento e vou aplicar no filtro na página. Ok? Nesse caso eu vou selecionar o departamento de fiscal. Como você pode ver, a pizza já atualizou, ele já me mostra somente os colaboradores do setor de fiscal, quem é o colaborador que mais abre chamado, e as cores também podem ser alteradas, ok? Aqui. Bom, quais foram os métodos utilizados para fazer a avaliação do nosso tutorial? Aqui. Utilizamos a análise de concepção, então, onde a gente consegue ver se o texto é coerente, se a linguagem ela é de fácil entendimento e assim por diante. Como pode ver, temos toda a avaliação preenchida e a gente pediu para que os usuários avaliassem nosso tutorial, tá? Como pode ver aqui, a gente tem 2 usuários que avaliaram e nessa avaliação o que eles me retornaram? Por onde eles fizeram a avaliação ou por onde eles abriram o meu material para que eles conseguissem ver o nosso tutorial e entender ele. Como pode ver, um usou desktop de mesa, outro usou notebook, smartphone, e assim vai indo. A gente pergunta qual é o navegador, a experiência que a pessoa teve já na sua vida, né, com cursos online, e assim por diante. Bom, espero que o tutorial tenha ficado bem explicativo. Qualquer dúvida, estou à disposição e agradeço a atenção de todos.